Vamos lá, pessoal, dia 105, mais uma porção da Palavra de Deus. E hoje vamos ler Josué, capítulo 11, versículo 1 até o capítulo 12, versículo 24. Diz assim: Quando Jabim, rei de Azor, soube disso, enviou mensagem a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Sinhor e Acsaf, e aos reis do norte que viviam nas montanhas, na Arabá, ao sul de Quinerete, na Cefelá, e em Nafote-dor, a oeste, aos cananeus, a leste e a oeste, aos amorreus, aos hititas, aos ferezeus e aos jebuseus das montanhas, e aos heveus do Sopé, do Hermon, na região de Mispá. Saíram com todas as suas tropas, um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros. Todos esses reis se uniram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. E o Senhor disse a Josué: Não tenha medo deles, porque amanhã a esta hora os entregarei todos mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Josué e todo o seu exército os surpreenderam junto às águas de Merom e os atacaram. E o Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou, e os perseguiu até Sidom, a grande, até Misrefote-maim, e até o vale de Mispá, a leste. Eles os mataram, sem deixar sobrevivente algum. Josué os tratou como o Senhor lhes tinha ordenado. Cortou os tendões dos seus cavalos e queimou os seus carros. Na mesma ocasião, Josué voltou, conquistou Azor e matou o rei à espada. Azor tinha sido a capital de todos esses reinos. Matou à espada todos os que nela estavam. Exterminou-os totalmente, sem poupar nada que respirasse, e incendiou Azor. Josué conquistou todas essas cidades e matou à espada os reis que as governavam. Destruiu-as totalmente, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Contudo, Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas, com exceção de Azor, que Josué incendiou. Os israelitas tomaram posse de todos os despojos e dos animais dessas cidades, mas mataram todo o povo à espada até exterminá-lo completamente, sem poupar ninguém. Tudo que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim Josué conquistou toda aquela terra, a Serra Central, todo o Neguebe, toda a região de Gozen, a Cefelá, a Arabá e os montes de Israel e suas planícies, desde o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, no sopé do monte Hermon. Ele capturou todos os seus reis e os matou. Josué guerreou contra todos esses reis por muito tempo, com exceção dos heveus que viviam em Gibeon. Nenhuma cidade fez a paz com os israelitas, que a todas conquistou em combate, pois foi o próprio Senhor que lhes endureceu o coração para guerrearem contra Israel, para que ele os destruísse totalmente, exterminando-os sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquela ocasião, Josué exterminou os Enaquins dos montes de Hebron, de Debir,
de Anabe e de todos os montes de Judá e de Israel. Josué destruiu-os totalmente e também as suas cidades. Nenhum Enaquim foi deixado vivo no território israelita. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod é que alguns sobreviveram. Foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-as por herança a Israel, repartindo-a entre as suas tribos. E a terra teve descanso da guerra. São estes os reis que os israelitas derrotaram e de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro do Arnon até o monte Hermon, inclusive todo o lado leste da Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, governou desde Aroer, na borda do ribeiro do Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Este território incluía a metade de Gileade. Também governou a Arabá Oriental, desde o mar Quinerete até o mar da Arabá, o mar Salgado, até Bet-Gesimote, e mais ao sul, ao pé das encostas do Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bazã, um dos últimos refaíns, que reinou em Asterote e Edrei. Ele governou o monte Hermon, Salcá, toda Bazã, até a fronteira do povo de Jesur, de Maaca, e metade de Gileade até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram. E Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. São estes os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-a entre elas, a Serra Central, a Cefelá, a Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Neguebe, as terras dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, o rei de Jericó, o rei de Ai, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Hebron, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapua, o rei de Efer, o rei de Afeque, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinron-Meron, o rei de Aksaf, o rei de Taanac, o rei de Megido, o rei de Guedes, o rei de Joquineão, do Carmelo, o rei de Dor em Nafote-Dor, o rei de Goim, de Gilgal, e o rei de Tirza, 31 reis ao todo. Lucas 17, versículo 11 a 37. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano.
Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: O reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Depois disse aos seus discípulos: Chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem, no seu dia, será como um relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Eu digo a vocês, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama. Uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo. Uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. E ele respondeu: Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Salmos 84, versículo de 1 a 12. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enche de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Provérbios capítulo 13, versículos 5 a 6. Os justos
odeiam o que é falso, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. A retidão protege o homem íntegro, mas a piedade derruba o pecador. Louvado seja Deus. E esse foi o dia 105 da porção da Palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Deixe também seus comentários ou sugestões para a nossa comunidade. E não esqueça de compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais. Se você desejar adquirir a Bíblia 365, o link está na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Te vejo no próximo encontro. Um grande abraço. Deus te abençoe. Até lá.